Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma semana abençoada, mais uma semana especial começando na nossa vida. Então eu quero agradecer você que nesse tempo todo tem me acompanhado aqui no canal, colocado suas opiniões, pedindo orações, enfim, que Deus olhe para você, pelo que você tem passado, pela sua família. Eu também sempre leio, procuro colocar nas nossas orações pessoais aquilo que vocês pedem, aquilo que vocês partilham. Muitas pessoas recentemente pedindo atendimento presencial, eu ainda não tenho feito, né? Quem me acompanha nas redes sabe disso, eu sempre tenho colocado isso. Infelizmente eu sei que muitas pessoas queriam partilhar, enfim, dizer como estão se sentindo, mas eu infelizmente ainda não voltei. Quando voltar vou partilhar isso nas minhas redes. E é isso, eu queria partilhar com vocês hoje, de uma maneira muito especial, um pouquinho do evangelho desse último domingo, ontem, onde nós ouvimos que Jesus faz a multiplicação dos pães, evangelho de João. Eu ia fazer uma oração, mas quando eu pensei no vídeo de segunda-feira, me veio logo ao coração, preciso retomar um pouquinho do evangelho do último domingo. Eu acho que você que participou da celebração da Santa Missa, ou você que não participou, conhece bem essa passagem. Então Jesus, ele sacia a fome de mais ou menos 5.000 homens. E tem vários elementos nesse texto que me chamam a atenção. O primeiro deles, como eu já coloquei aqui, coloco em muitas missas, é quando Jesus ele sai de Jerusalém, ele entra no barco e vai para a periferia, vai para outra região. Ele não está saindo de Jerusalém em qualquer época, em qualquer momento. Ele está saindo, o Evangelho diz, próximo ao período da Páscoa, um lugar sagrado, onde o judeu ficava em Jerusalém, na Cidade Santa, fazia a sua oferta, fazia o seu sacrifício no templo, onde o judeu mais vivia ativo a sua fé. Jesus, ele sai desse espaço, desse território, como judeu, e leva uma multidão junto com ele. Então, o primeiro ponto é esse. Jesus, além de não ficar na Cidade Santa, ele atrai uma multidão com ele para o outro lado da margem. Então, Jesus ele está dizendo que, às vezes não, que é necessário superar todo o rigorismo, todo o excesso, toda a lei, em nome da caridade, em nome do amor, em nome do cuidado para com o ser humano. Em Jerusalém havia a atenção com o culto, mas não com a dignidade humana. Então Jesus ele sai daquele descompromisso com a dignidade humana, que era o rigorismo da lei, e ele atravessa a outra margem onde existiam as pessoas mais machucadas, mais feridas, mais deixadas de lado, mais silenciadas. Então Jesus ele se aproxima e ele logo, segundo momento importante, ele pede que os discípulos sirvam essas pessoas. Ele orienta os discípulos, sirvam essas pessoas, elas estão com fome. É interessante que no meio do evangelho ele pede que os discípulos orientem as pessoas a se assentarem na relva. Eu acho que você pode retomar o texto aí na sua casa e você vai ver isso. Essa atitude de pedir para as pessoas sentarem é uma atitude muito interessante, porque só se assentava para comer os reis, os nobres. A grande maioria não se assentava para comer. Então Jesus está mostrando que é preciso trazer visibilidade para aqueles que são silenciados. É preciso trazer, enfim, paz. É preciso trazer afeto, é preciso trazer caridade para aqueles que estão carentes dela. Então ele, em outras palavras, ele está dizendo para os seus discípulos: prestem atenção na solidão das pessoas, prestem atenção na dor dessas pessoas, elas estão sozinhas, olhem para elas, valorizem o que elas estão passando, valorizem, respeitem a dor, cuidem dessas feridas.
e essas pessoas são saciadas. Sobram 12 cestos com os alimentos que sobraram ali, desse evento, desse momento. Então, 12 cestos, lembrando as 12 tribos de Israel, lembrando os 12 apóstolos, ou seja, o número da comunidade perfeita. Fé é partilha. E é tão bonito porque esse evangelho ele encerra com Jesus se recolhendo, sozinho, porque as pessoas queriam coroá-lo como rei. Então veja como o Filho de Deus, ele recusa o título, ele recusa o status, ele recusa aquilo que traz favoritismo. Então veja que os verdadeiros líderes recusam tudo aquilo que facilita o caminho deles. Os verdadeiros líderes são pessoas discretas, são pessoas realmente comprometidas com a transformação da realidade, da vida que se vive. Não são pessoas que se auto-intitulam salvadoras da pátria. São pessoas humanas, frágeis, claro que não o Cristo, porque o Cristo era humano, mas era o Filho de Deus. Mas trazendo isso para a nossa realidade, então perceba que os verdadeiros líderes que nós devemos cultivar e trabalhar e despertar nos adolescentes, nas crianças que virão lá para frente, é uma liderança diferente como a gente conhece. A gente entende liderança como poder, como status, como título. E Jesus quer pessoas que assumam a responsabilidade um pelo outro, não pessoas que são privilegiadas. Ele tira os privilégios dos seus discípulos e mostra que quem quer caminhar com ele tem que se doar, tem que servir. E aí eu encerro esse vídeo questionando isso dentro de mim, junto com você, e é um convite para você se questionar. Que fé que nós estamos vivendo até hoje? Uma fé que quer ser servida? Uma fé que busca estar acomodada, confortável? Ou uma fé que busca o desconfortável? O que isso quer dizer? Eu vou sair daquele espaço de Jerusalém sagrada e vou partir para a margem, para a periferia. Eu vou sair do lugar das pessoas bem aceitas, bem vestidas, bem arrumadas, bem perfumadas, para aquele lugar onde estão aquelas pessoas que são vistas não com bons olhos, mas pessoas que são realmente destruídas moralmente perante a sociedade. Esse é o caminho que Jesus ensina. Um caminho difícil, doloroso, mas é um caminho de escolha. Fé é posicionamento também. Fé não é se calar, fé é posicionar, estar ao lado daqueles que sofrem, ser alguém ao lado daqueles que sofrem, erguer as mãos do que está caído, trazer luz para a vida que já é tão exigente, que a gente seja apoio na vida daquelas pessoas que mais necessitam. Se você gostou, se contribuiu, escreve aqui, diz para mim no que contribuiu. Conta um pouquinho como você tem passado esses dias. Um beijo no teu coração, compartilha o vídeo, deixa o seu like, o joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até quarta-feira.